Observe uma árvore, ou uma flor, ou o pôr do sol. No momento em que os analisa, junta uma legenda mental e essa coisa torna-se interessante. Contudo, a sua profundidade e a sua vivência ficam perdidas. Se olhar verdadeiramente para um carvalho, ou um pôr do sol, aquilo para o qual está a olhar vai muito além do fato de ser interessante. Fique apenas com isso. Contemple-os e verá espantosamente inspirador. Há uma profundidade aí que desafia a análise da mente. Nenhuma forma é eterna, mas o eterno brilha através das formas. As formas se tornam transparentes. Você não é eterno como forma, porém existe uma transparência em si. Isso é o que está para além da forma, independente do que lhe quiser chamar. Serenidade, presença, uma profunda sensação do eu sou. Anteriormente estava misturado com a história do eu, com construções mentais. A preciosidade do ser é a sua verdadeira especialidade. Aquilo que o eu egocêntrico estava a procurar no nível da história. Eu quero ser especial. Obscureceu o fato de que não poderia ser mais especial do que é agora na realidade. Não é especial porque é melhor ou mais correto do que qualquer outra pessoa, mas porque pode sentir a beleza, uma preciosidade e vivência profunda no interior. O pensamento cede quando acaricia o seu cão de estimação, ou tem um gato a ronronar no seu colo. Apenas o fato de observar um animal poderá levá-lo a ficar de fora da sua mente. O animal está mais profundamente ligado com a fonte da vida do que a maioria dos seres humanos, e aquele desenraizamento do ser transmite a si. Milhões de pessoas, as quais de outra forma estariam completamente perdidas na realidade conceitual da mente, mantêm-se sãs ao conviver com um animal. Estamos aqui para encontrar aquela dimensão dentro de nós próprios que é mais profunda que o pensamento. A serenidade, a qual é inseparável daquilo que você é, na profundidade do seu ser. Poderíamos dizer que todos já somos serenos. A serenidade já está lá. Não necessita de ser encontrada. Com certeza ela não necessita de ser criada, porque já está lá. A única coisa é que ainda pode não ter reparado nela. Se existe muito ruído mental, então ainda não reparou nela, mas ela já está lá. Também não notou que a dimensão dentro de si próprio é muito mais profunda do que o movimento dos seus pensamentos. Toda a sua identidade está amarrada ao movimento dos pensamentos. A mente criou a interpretação do eu, uma história pessoal e nada mais, que brevemente terminará, daqui a muito ou pouco tempo, talvez 10, 40 ou 50 anos. Aquilo que você é e a serenidade são o mesmo. Se ainda não ficou completamente louco neste mundo de loucos, significa que tem algum acesso à serenidade dentro de si próprio. Poderá não se recordar dela, afinal ela não é memorizável, uma vez que a serenidade é intemporal. E por isso, a mente não pode memorizá-la ou pensar: isto é interessante, vou recordá-lo. A serenidade não é interessante porque o interessante é uma coisa mental. Tal como o nosso fim de semana não irá ser interessante. Já devem ter reparado nisso. Mas o fato de ser interessante não é o definitivo, uma vez que esse definitivo é o apenas para a mente.
Se sair para o exterior e olhar para um carvalho, uma flor ou o pôr do sol, poderá dizer: este pôr do sol é interessante. Mas só se quiser escrever uma tese sobre pôr do sol. Terá de analisá-lo, assim como ao carvalho, que se torna interessante quando estiver a estudá-lo mentalmente. A dimensão da mente tem o seu lugar. Contudo, se ficar preso a ela, tem de separar as coisas em pequenas partes para poder efetuar a análise. A propósito disso, a maior parte das análises obriga a que aniquile o objeto antes da observação, ou então, durante o processo, a coisa acaba por morrer mesmo. Porém, se apenas for o carvalho, o contemplar, olhá-lo verdadeiramente, então o que está a olhar irá para além do interessante. Será muito mais profundo do que interessante. Como o pôr do sol, onde não há nada de interessante, e todavia vai muito além disso. É espantosamente inspirador. É profundo. Há uma profundidade aí que desafia o conhecimento da mente. No momento em que o analisou, o reduziu a algo sem vida. A maioria das pessoas na nossa civilização, e isso já dura há muito tempo, estão encurralados nessa dimensão onde vão compulsivamente atrás da vida, analisando, interpretando e rotulando as coisas logo que elas entram no seu campo de consciência. Fazem as pessoas, as situações que encontram, reagindo de imediato ao relacionamento pessoal que têm com elas. Fazem também com a natureza, e por isso não conseguem perceber o sagrado que se encontra nela, dado que fazem apenas uma aproximação com o pensamento. É um presente medonho para se encontrar, o presente da sua própria mente. É assim que comunicam com toda a vida, apenas desta forma. Toda a nossa vida acaba por ser reduzida a uma realidade conceitual da sua cabeça, consistindo dos pensamentos que tem sobre as coisas, gerando pontos de vista, opiniões e mesmo o chamado conhecimento. O conhecimento é um pensamento, um rótulo que lhe dá a ilusão de que sabe, mas é apenas isso. É um pensamento que colocou em algo. É nessa altura que perde a sua profundidade e vivacidade e começa a relacionar-se através do véu do pensamento. Relaciona-se também consigo próprio através do véu do pensamento. E nesse sentido começa a identificar a si próprio com uma base conceitual do pensamento. Um eu egocêntrico, um eu com a sua história pessoal incompleta, com seus desejos, medos e frustrações, e com a esperança de que irá encontrar o preenchimento do seu não preenchido eu, baseado numa história de futuro. O que é, outra vez, o pensamento forma. É tudo o que o futuro é.